Em Gálatas 2:20, Paulo diz, porque não tem como nós sermos só chamados, escolhidos e vivemos a nossa vida à nossa maneira, da forma como nos agrada, mas da forma e no princípio que ele estabeleceu para que nós a vivamos. Ele mesmo diz, andai nas obras que de antemão ele preparou para que nós andássemos nela. Então, ele nos chamou com um propósito. E em Gálatas 2:20, diz assim, Paulo falando aos irmãos da Galácia, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Por que Paulo falava isso? Por que ele falava isso? Porque o morrer na carne é a inclinação para o espírito. Portanto, busquemos as coisas que são do alto, porque elas são eternas, elas são permanentes, e nos esquecendo e deixando para trás as coisas que nos impedem de caminhar, de prosseguir. Então, todos os dias, nós temos esta guerra no nosso interior, de morrermos cada dia. Sem morte, não há em nós este brilho. O brilho sem morte, ele fica ofuscado, porque eu estou vivendo a minha vida, sendo que o Cristo que vive em mim não está brilhando, não está transparecendo na minha vida, através das minhas ações, das minhas atitudes, mas não em mim mesmo, mas gerado pelo Espírito Santo de Deus que habita e mora em mim. Então, nessa carta aos Gálatas, Paulo relata que Cristo é que tem que sobressair, é necessário que ele cresça e que nós diminuamos. E diz assim, lá em Colossenses 3:3, Paulo também relata para os irmãos de Colossos que nós já morremos e as nossas vidas estão ocultas em Cristo. Estamos escondidos nele. É nele, é a nossa proteção, o nosso esconderijo, a nossa fortaleza. Onde nós, nestes momentos mais difíceis que enfrentamos, né, porque é nesse momento que essas coisas vêm, que essa palavra tem que gerar vida em nós, para nós podermos botar em prática aquilo que nós lemos na palavra, para que torne realmente uma realidade aquilo que se lê. Que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, o que acontece? O que Paulo fala? Que nós, a cada dia, somos conduzidos como se estivesse indo para o matadouro. Porque todo dia é uma vida de guerra, de lutas contra o pecado, contra nós mesmos. Porque a nossa carne, ela sempre se inclina para aquilo que é mais fácil a ela, né? Mas as questões espirituais, mesmo nesse momento aí que nós estamos vivenciando, né, em algumas situações, a gente deixa de ler, passa o tempo e você não pegou a palavra para ler, passa o tempo e você não tirou tempo de orar, para falar com a intimidade com Deus. Algumas coisas vão atropelando. Então, nós temos que estar atentos para que nós não venhamos estar negligenciando esta palavra, este momento de oração, de comunhão com o Pai. Porque neste momento nós não podemos ter comunhão com os irmãos presencialmente, mas existe uma comunhão virtual, o momento que nós estamos aqui compartilhando da palavra. Mas que essa ligação também ela é vertical e horizontal. Mas essa horizontal é que define, a vertical que define a horizontal, a nossa vida aqui nesta terra. E lá em Romanos fala, Romanos 11, de 11 a 19, relata muito claramente nessa escolha, nesse chamado. E esse chamado, nós temos que ter essa convicção de que fomos chamados nele e somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. 1 João 5:4. Vence o mundo como? São
Tribulações são as angústias, perseguições, né? Tantas coisas que podem interferir na nossa vida diária. Porque a palavra nos aproxima daquele que a escreveu, que a deixou para nós, através do seu Espírito. Homens inspirados por Deus nos deixou esta palavra escrita. E essa palavra é apta para exortar, para consolar, para exortar. Estou convicto de que somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. Em Romanos fala que nós fomos enxertados. Nós éramos oliveira brava, fomos enxertados na videira, do qual Cristo é essa árvore e nós fomos enxertados nele. Enxertados nele, para ele e por ele, para que vivamos uma vida de vitória. Vitória contra o pecado. Vitória contra as obras das trevas. Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. As nossas lutas são travadas no reino espiritual a partir do momento quando nós nos prostramos, nos entregamos, esperamos nele, descansemos nele. Ele fala em sua palavra: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele é aquele que peleja por nós, ele que vai à nossa frente, ele que guerreia a sua causa. E como já falamos aqui, ele não se esquece. Ele não se esquece, os olhos deles estão fitos em nós. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Aqueles que ele comprou com seu próprio sangue. Aqueles qual ele justificou. Aqueles qual ele redimiu. Então nós somos mais do que vitoriosos por Cristo Jesus. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por nós é suficiente. É suficiente para nos justificar, para nos purificar de todo e qualquer pecado, independente da circunstância que vivemos. Lá em Hebreus 10, 19 e 20. Hebreus 10, 19 e 20. Opa. Marquei aqui, mas o vento tirou. Hebreus 10, 19 e 20 diz assim: sendo assim, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santos dos Santos, mediante o sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, que ele nos descortinou por intermédio do véu, isto é, do seu corpo. Seu véu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Assim, quando Jesus foi crucificado na cruz, morreu por nós, naquela cruz, o véu se abriu. Todos temos acesso à fonte direta, falar com nosso Deus, diretamente. Não tem hora marcada. A qualquer hora, a qualquer momento, a qualquer segundo, não importa. Ele está sempre pronto a nos ouvir. Somos santuários dele, morada dele, a habitação dele. Somos pedras vivas, chamados de dentro para fora, transportados do reino das trevas para a sua maravilhosa luz. E fomos resgatados para o seio do corpo de Cristo, incluído nele, para vivermos uma vida irrepreensível, em santidade, em louvor e adoração a este Deus que supre-nos em todas as coisas. Temos que ter em nós, em todo tempo,
um momento de reflexão de que somos chamados, escolhidos e somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não há batalha nesta terra que ele não possa vencer. Não há cadeias que ele não possa quebrar. Eu tenho vivido uma experiência muito interessante nesses dias, nesses 15 últimos dias, com uma pessoa com problema de alcoolismo, que quer se libertar do alcoolismo, mas é uma guerra com ele mesmo para ele abandonar, para ele seguir o tratamento. E aí nós vemos a graça, a misericórdia de Deus. Da mesma forma com que ele trata comigo, ele vai tratar com aquele. Porque a quem ele escolheu, não importa o estado em que esteja, ele vai trazê-lo. Porque aqueles que vêm a ele, de maneira nenhuma, ele lança fora. Então eu vejo a luta daquele rapaz, e eu ali caminhando com ele, 3 vezes na semana, levando no CAPS. Que luta que é. Ora ele está bem, ora ele quer ir, ora ele não quer ir, mas pela graça de Deus, misericórdia de Deus, ele tem conseguido ir, mas ir assim, com vontade própria, sem cobrança. Ele mesmo liga para mim: Gé, você vai me levar hoje? Vou. E eu estou indo com ele. Mesmo não vendo com os meus olhos carnais. Mas estou convicto de que o Senhor o libertará. Eu ainda vou vê-lo caminhando com Cristo. Porque é algo muito forte, irmãos, quando você presencia as coisas. Quando você vê a situação lá e não se envolve, é uma situação que você está vendo de longe. Mas, como diz um dito popular, os que os olhos não veem, o coração não sente. Né? Mas quando você está pertinho, caminhando, você vê a fadiga, o sofrimento da pessoa com aquela situação. E que o Senhor, com certeza, o mesmo que me escolheu a você, escolheu a ele. Eu tenho certeza, porque esse rapaz passou por cada situação que hoje, se fosse uma pessoa normal, na primeira não teria conseguido retornar à vida. Por isso, eu tenho convicção de que este rapaz será liberto desse estado que ele vive. E será de testemunho para muitos. Porque o Deus que faz infinitamente mais do que nós pensamos ou pedimos é o Deus do impossível. Aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. Porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Vamos prosseguindo, convictos de que todas as coisas cooperam para o nosso bem, não importa o que passarmos. Não importa, como diz uma frase que eu vi, agora não me recordo, não importa o tamanho das ondas, nem do seu barco. Importa é aquele que está com você neste barco. Nem o tamanho das ondas e nem da tempestade, mas importa quem está com você no barco. Quem está conosco é o grande general, é o Senhor Jesus, poderoso nas batalhas, aquele que tem vencido as nossas lutas, aquele que tem rompido conosco, de fé em fé e de glória em glória, porque ele vem ao nosso socorro, ele jamais nos desamparará, jamais se esquecerá de nós. Mesmo que você veja alguém da família, algum amigo, que você olha assim e fala assim: esse daí não tem jeito mais. Porque é isso que a gente vê, irmão. Eu vi uma situação desse rapaz e falei assim: gente, já era, isso aí não tem como mudar a vida desse jeito. Eu pensando na minha mente, humanamente falando, gente, não tem. Olha o estado deplorável que está esse rapaz. Mas aí, Deus foi trabalhando na vida desse rapaz, e eu estou vendo as coisas acontecerem. E não só nele, mas na família. Porque a família também precisa de Jesus. Quem não precisa
de um Deus poderoso, soberano e amoroso, que tem cuidado de nós. Amém, irmãos? Prosseguindo. Então, irmãos, a única coisa que nós devemos fazer é esperar no Senhor. Esperei com paciência no Senhor, e o Senhor se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, e me livrou de todos os meus temores. E resolveu aquela situação pontual que nós estivemos vivenciando. Mas é claro que estas coisas não serão eliminadas instantaneamente, não haverá mais, porque nós estamos sendo aperfeiçoados. E para sermos purificados, aperfeiçoados, tem que passar pela prova. Para o ouro ficar purificado, o ouro puro passa pela prova, passa pelo fogo. Mas o mais importante, irmãos, é que ele está na prova com a gente. A gente não está sozinho. Ele está conosco. Ele mora em nós. Então não tem como ele nos deixar, porque quando ele entra para ficar permanentemente. E nossas vidas são transformadas no decorrer da nossa experiência e vivência e provações, tribulações, aflições. Então, não vou dizer tamanhas provações como Paulo estava vivenciando em sua vida. Não vou dizer que vai ser igual, mas pode até ser pior em alguns aspectos. Mas não é essa a questão. A questão é, irmãos, que nós estamos seguros. O Senhor está conosco. Ele é aquele que nos guarda. Ele é aquele que faz. A palavra dele lá em João fala: sem mim nada podeis fazer. O que o homem pode fazer sem Deus? Mesmo aqueles que não creem. Mesmo aquele que não creem, para nós darmos um passo. Ele diz que, até mesmo com a palavra sair da nossa boca, antes da palavra sair da nossa boca, ele já sabe. Ele sabe o meu deitar, o meu levantar. Então, toda a humanidade é privilegiada por este Deus zeloso, amoroso, mas um Deus de justiça, um Deus justo. Amém? Porque estava lendo lá em Mateus 28, e este versículo sempre vem na minha mente. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está conosco, permanentemente. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. O salmista fala. Mas o salmista não diz quanto tempo durou. Não fala quanto tempo durou esse choro, essa prova, essa luta, esse problema. Quanto tempo durou? 1 mês? 2 meses? 1 ano? 50 anos? Como foi 100 anos, quase 100 anos, Sara, esperando o filho? Como foi? Então a gente sabe que as lágrimas correm dos nossos olhos. Todos nós passamos por isso. Mas nós sabemos que o Senhor é o nosso consolo. O consolo vem dele, ele é o consolador. Ele é aquele que conforta, consola, enxuga dos nossos olhos toda lágrima. É ele que nos dá força para perseverar, para continuar nesta caminhada, mesmo em meio a estas lutas. E aí, irmãos, é mais gostoso. Porque a vitória, quando você está na luta e você tem vitória, isso estimula, isso faz com que você veja, como se diz assim, é um estímulo para nós, vendo aquilo que Deus está fazendo. Porque Ele é um Deus que faz. Aí você vê com seus próprios olhos. Mas é claro, irmãos, que nós não nos guiamos por fé, nem por vista. Nós nos guiamos por fé e não por vista. Por isso é que Ele
tem cuidado de nós, porque o dom da fé vem dele, e ele honra a nossa fé, porque foi ele que a deu. Colossenses 2,7. Convictos de que nós recebemos em nós um reino inabalável. Recebemos em Cristo um reino inabalável, no qual todas as coisas foram criadas. As abaláveis e as inabaláveis estão firmadas. Portanto, estamos firmados na rocha que não se abala, mas é firme para sempre. Como fala o salmista. No Salmo 51:10 diz assim: Deus meu, ó Deus meu, cria-me um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Inabalável. Mesmo que o homem, Paulo fala, mesmo que o meu homem exterior se corrompa, o homem interior se renova a cada manhã. A cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós, sempre nos renovando, nos restaurando, nos libertando, nos moldando, nos transformando. É dia após dia. Porque a vereda do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Colossenses 2,7. Eu gostaria de ler para os irmãos. Colossenses 2,7. Achei. Fala assim, acerca da liberdade. Sendo assim, da mesma forma como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele, alicerçados, edificados nele, transbordando em gratidão. Então, andemos alicerçados nele, edificados nele, firmados nele. Porque ele é a rocha, a nossa rocha, aquele que tem firmado os nossos pés, para que não vacilemos. Em meio a tantas lutas e tantas dificuldades que enfrentamos. Porque, embora estamos em Cristo, mas nós temos esse pecado que tenazmente nos assedia. Nós temos lutas constantes, mas o Senhor nos dá a vitória, mortificando todos os dias, como fala, andai no Espírito, porque quem anda na carne não tem como agradar ao Senhor. Andai em Espírito e jamais satisfarei a vontade da carne. E como lutamos contra isso? E só teremos definitivamente a vitória sobre o pecado na nossa carne quando a gente partir deste mundo. Enquanto estivermos vivendo neste mundo terreno, passaremos por essas e outras. Porque a nossa guerra é constante. Não tem como retroceder, porque o Senhor não se agrada naqueles que retrocedem, mas naqueles que avançam. Então, nossa vida é sempre caminhando rumo ao alvo. O alvo é Cristo. Sermos parecidos com Cristo na nossa vida diária, nos nossos procedimentos, porque Ele é o nosso general. Ele é quem determina. Ele é quem nos dá todo suporte para rompermos em fé. Gostaria de falar mais uma palavra. Convicto de que, mesmo em guerra, a paz reina em nosso interior.
Lá em João 14, 27, a palavra do Senhor aos discípulos, ele diz assim: deixo-vos a paz, minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não permitais, aí no tópico seguinte, ele fala, não permitais que os vossos corações se preocupem, nem vos deixeis amedrontar. É de dar medo que nós estamos passando? Esse período aí de pandemia? É de assustar? Mas nossos corações não podem estar abatidos por isso. A vida continua com Cristo dentro de nós, na leitura da palavra, na oração, na comunhão. E prossigamos para o alvo. Porque quando ele disse isso aos discípulos, era tudo aquilo que os discípulos iriam passar após a sua subida. Porque foi o que passaram. Mas mesmo estando em guerra, o nosso homem exterior está em paz. Esta paz, como nós já falamos, é a paz que excede todo entendimento. Este é o versículo que eu tenho mais ouvido e tenho mais, assim, martelado na minha mente. É a paz que excede todo entendimento humano. Guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo. É nele, focados nele, para que nossos corações não fiquem atemorizados e venha com isso ansiedade, né, para impedir-nos de prosseguir, porque a ansiedade traz com ela muitas outras enfermidades, e com isso, faz a gente parar. Eu conheço pessoas que estão paradas por causa da ansiedade, só faz aquilo que precisa fazer e mais nada, não faz mais nada. É uma guerra. É uma guerra. Por isso que a palavra diz, transformai pela renovação transformai a vossa mente pela leitura da palavra. É a leitura da palavra sempre. Não podemos abrir mão da palavra, da oração. Porque quando abrimos mãos, nossa mente fica vulnerável. Vulnerável a setas. Então, a palavra o quê? A palavra que nos guarda, que nos lava, prepara a sua mente para você guerrear contra as obras das trevas, que são espirituais. Guerra espiritual, não é guerra terrena. Nossa guerra não é contra a carne, nem contra o sangue, mas são com os principados das trevas, os dominadores deste mundo tenebroso, que operam nas regiões celestes. A nossa guerra é contra os espíritos da maldade, que atormentam as vidas e que tentam nos parar. De alguma forma, tentam nos parar. Mas o Senhor vai à nossa frente. O Senhor quebra as portas de bronze e desfaz os ferros de ferro. Ele jamais nos abandonará. Jamais nos deixará. Porque é um Deus que zela e que vela por nossas almas e zela por nossas vidas. E pela sua palavra. Porque a sua palavra é escudo e broquel para nós. Ele fala também, seja Cristo o juiz em vossos corações, tendo em vista que fostes convocado para viver em paz. A paz de Cristo. Essa paz está dentro de nós, que ninguém pode tirar. Não tem como essa paz sair. Você pode falar assim, hoje tem alguém que fala assim, eu estou precisando de paz. A paz já foi nos dada quando Jesus passou a habitar em nós, morando em nós. Estamos em paz. Mas eu estou triste. Você está cabisbaixo, está triste, mas você tem paz. Que a paz não depende das circunstâncias. E eu não estou falando de coisa que não vivo. E nem os irmãos também estão cientes do que estou falando. E cada um vive momentos de conflitos, de guerra.
de problemas familiares, e com uma coisa e outra, é serviço, é tantas as coisas que tentam minar essa paz. Mas essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Tudo está bem, então eu estou em paz, tudo está bem. Salário no banco, não tem doença, meu casamento está bem, meus filhos estão bem, tudo está bem. Abre o olho que não está tão bem assim. Que é muito difícil. Você pode até passar momentos tranquilos, mas não vão ser sempre tranquilos. Mas se você não tem nenhum problema, bote sua barba de molho, como dizia irmão Valtir, que tem um problema aí sim. Problema tem, com certeza. E que o Senhor nos faça romper em fé, irmão. Vou ler o Colossenses 3,15. Seja a paz de Cristo o juiz em vossos corações, tendo em vista que fostes convocados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sedes agradecidos. Dando graças ao Pai, que vos fez idôneo, da parte que vos cabe da herança dos santos na luz, no qual temos a remissão, a redenção dos pecados. E que o Senhor, nestes momentos em que nós estivemos passando, que nós atentemos para isso, irmãos. Atentemos para o chamado. Atentemos porque somos convocados para vivermos uma vida em paz. Em paz. Lá em Tessalonicenses fala: se possível, tende paz com todos os homens, mas segui a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Sabendo, irmãos, que o nosso trabalho no Senhor não é vão. A obra que ele começou há de completar, até o dia de Cristo Jesus. 1 Coríntios 5,58 diz assim: nosso trabalho no Senhor não é em vão, pois a obra que ele começou há de completar até aquele dia. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Tendo certo isto, mesmo que aquele que começou a boa obra em vós, há de aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Estamos no caminho do aperfeiçoamento. Estamos sendo aperfeiçoados, preparados. Porque quando chegarmos à perfeição, já não estaremos aqui. Estaremos em outra dimensão. Estaremos com Cristo. Aí sim cessou. É aquele versículo lá de Coríntios que Paulo fala. Né? Acabei a carreira, como é que é? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a convicção daquilo que não se vê. Então essa é a nossa esperança. Cristo que vive em nós, convicto que este Deus está em nós, e ele trabalha por nós e trabalha em nós, a cada dia, a cada momento em nossas vidas. Glorificado seja o nome do Senhor. Que o Senhor seja louvado. Em todas as coisas, nós somos mais que vitoriosos por Cristo Jesus. Amém.